O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, início de ano, estamos estamos na semana da Epifania, né? Depois da Epifania, claro que ainda mantendo nosso olhar no Natal do Senhor, e temos que ter essa certeza de que o Natal precisa acontecer a cada dia. E no decorrer dessa semana estamos ouvindo trechos interessantes da carta de São João, que fala de forma muito apropriada do amor, o amor generoso, o amor que se dá, o amor gratuito, sem interesses. Ontem nós ouvimos falar que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, Natal. E o sonho de Deus, também conversávamos ontem, é permanecer no meio de nós. E ao nos depararmos com esse capítulo 4 da primeira carta de São João, nós percebemos que a linguagem do amor, a linguagem do Espírito Santo de Deus, é a forma de tornar possível esse Natal em mim, em você, e também permitir que Deus se faça presente em nós. Então, todo aquele que ama, diz a palavra, o trecho de hoje da primeira leitura, todo aquele que ama faz com que Deus permaneça em nós e nós nele. Mas é claro que para que isso aconteça, eu preciso manter o meu olhar fixo no Cristo. Ele é a minha referência. Ele tornou possível o que São João dizia assim: ninguém jamais viu Deus. Quando nós olhamos para Jesus, seja Ele menino, seja Ele atuando já na sua vida pública, nós nos deparamos com a revelação da face de Deus. Tem o movimento do Sagrado Coração de Jesus que tem lá a jaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Que bom seria que se fosse um ardente desejo de cada um de nós, que o nosso coração fosse semelhante ao do Cristo. Que o meu coração seja semelhante ao teu, Senhor, para que você permaneça em mim e eu em ti. Muitas vezes a gente fica se questionando: como é que eu posso amadurecer minha fé?
como eu posso aumentar a minha fé? Então é necessário amar, para que a minha fé seja progrida e cada dia mais seja aumentada, fortalecida. E se nós olharmos para o Evangelho de hoje, continuação do Evangelho de ontem. Ontem era a multiplicação dos pães, convite a manter o olhar no amor, caridade, o amor que se dá, o amor gratuito. Jesus sente compaixão e ensina aqueles seus contemporâneos qual é essa linguagem do amor. Ela vai se traduzir em partilha, que foi justamente o gesto concreto que aconteceu ali. Quando se sente compaixão, eu saio de mim mesmo e vou ao encontro do outro para tentar solucionar a dificuldade, o problema do outro. Ajudar. Numa atitude concreta de amor. Mas muitas vezes a gente tem aquela ideia errada de que eu vou mudar o outro. E aí eu começo as minhas cobranças, né? Você precisa ser assim, você precisa ser assado, para que você se adeque àquilo que é sonho de Deus. Não, quem vai decidir isso é o outro. A minha preocupação precisa ser com a minha conversão, com a minha forma de amar, minha busca de amar, segundo a forma de Deus amar cada um de nós. Então eu vou me preocupar comigo, não de forma egoísta. Eu vou buscar me adequar àquilo que é sonho de Deus, eu vou buscar adequar minha vida àquilo que Jesus viveu, àquilo que Jesus falou. Eu não posso nunca lançar o fardo para o outro. O outro que precisa se conscientizar de que a boa nova, ela visa unicamente o bem de todo ser humano. Mas isso é tomada de consciência. É aqui e que precisa passar para cá. Não tem como aquele que está fora atuar aqui e nem aqui. Pode influenciar. E a influência pode acabar, né? A gente encontra muito isso na sociedade, a manipulação. Então acaba por tentar fazer com que o outro seja aquilo que eu quero. Então isso não é amar. Amar é respeitar aquilo que o outro quer fazer da vida. Eu vou apenas apresentar a proposta. Isso numa dinâmica, já tentando lançar o olhar para o Evangelho de hoje. Eu vou apresentar ao outro a proposta de Deus. Agora cabe a ele a decisão. Como eu também, um dia, antes de estar sentado no banco, alguém chegou. Alguns cresceram nessa dinâmica. Outros talvez iniciaram, depois romperam, depois voltaram. Mas nessas idas e vindas, o que aconteceu? A proposta amorosa de Deus, que atraiu. E nós hoje estamos aqui. Claro que quando se trata, voltando lá naquela dinâmica da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, quando a gente refletia sobre família, o convite amoroso é: ame seu filho e eduque ele naquilo que você acredita. É diferente, viu? É diferente. Quando eu me refiro ao outro, eu me refiro ao que está fora do meu ciclo familiar. Quando é pai e mãe, tem a responsabilidade de amar o filho e educá-lo na fé, que se acredita, tentando ofertar o que há de melhor. Claro que chega na maioridade, ele vai tomar a decisão que ele acha que deve, a liberdade de escolha que ele tem. E aí tira o fardo dos pais, que muitas vezes fica: eu não soube educar meus filhos, eu não soube amar o meu filho, a minha filha. Não, você apresentou o que havia de melhor, mas a escolha é sempre do outro. O que eu posso decidir é por mim. Como a ressurreição, a conversão, que toca essa ressurreição, depende unicamente da minha resposta. Mas para tanto, meus irmãos, é necessário amar. Era o que eu dizia, focando o olhar na primeira leitura.
E o que acontece no Evangelho de hoje? Turbulência. Os discípulos tinham acabado de sair de um momento de aprendizado, de intimidade com o Senhor. Mas o coração, como diz o finalzinho do Evangelho de hoje, o coração deles estava endurecido. Isso aqui é um grande obstáculo para que o amor toque o mais íntimo de nós. Então aquele coração petrificado, fechado, não tem como Deus habitar nele. Então Deus não permanece nele e nem ele em Deus. Então o convite é tirar tudo aquilo que fecha o coração, descartar. É necessário buscar, voltando à jaculatória do Sagrado Coração, do movimento do Sagrado Coração, que o meu coração seja semelhante ao vosso. Oração, recordando que Jesus, ao terminar a vivência ali da multiplicação dos pães, ele foi rezar, formar intimidade com Deus. Então, por meio da minha oração, Senhor, faça o meu coração semelhante ao vosso, ao do teu Filho Jesus, que é semelhante ao teu, que é o teu coração. Oração. E é claro que não posso parar na oração apenas, né? Eu preciso trabalhar para que isto aconteça, a prática. Colocar em prática essa palavra. É a minha decisão, a minha busca diária de amar. Porque se eu não busco, se eu não quero, a graça de Deus não transforma. Então eu preciso querer, eu preciso desejar amar como Jesus amou. Música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Nem sei se eu estou sendo fiel à letra, né? Mas é amar segundo aquilo que Jesus viveu. Ele amou. Amou tanto que no momento de tribulação ele estava ali, ó, do ladinho deles. E quantas são as vezes que as turbulências, as tempestades se abatem sobre nós e o primeiro pensamento é: aonde está Deus? Ele me abandonou, Ele me deixou. Talvez no ano de 2020 teve muita gente que viveu isto. Diante do aprisionamento nas nossas casas, as podas, os limites que foram colocados em nós, e o ser humano não gosta de limites, de regras. Imagine, né? Quantas foram as vezes que a gente pode ter pensado: aonde está Deus nessa história toda? Então, meus irmãos, é preciso estar com o coração dilatado, buscar oportunidades de formar intimidade com o Senhor. E mesmo assim, eu preciso sempre estar em constante vigilância. Vigiai e orai. Voltando ao exemplo dos discípulos, tinham acabado de sair da riqueza de exemplo, de vivência, da partilha. E diz o texto, eles não entenderam a mensagem. E a gente sabe que depois Jesus morre na cruz, eles ainda não tinham entendido nada. Veio o Espírito de Deus e atuou, transformou tudo aquilo. Então vamos pedir ao Espírito Santo a cada dia do ano de 2021 para que esse amor seja gerado em nós. Deus já nos amou desde sempre, mas que o Espírito Santo venha gerar a cada dia esse amor gratuito. Deposite, desperte em nós o ardente desejo de amar como Jesus amou. Que o nosso coração seja semelhante ao dele. Que assim seja. Amém.